Boa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Gente, é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje nessa tarde. Como o próprio Fábio falou, é um esforço grande da parte de todos os professores e eu sei também que é um esforço grande da parte de vocês de estar aqui, tá certo? Eu sei que é um esforço grande de todo mundo estar hoje aqui. Uma grande equipe que está preparada, que está aí posicionada nas câmeras, no data show, nos telões, para que tudo dê certo. Gente, o meu nome é Robério, eu sou o professor Robério Bacelar, sou professor aqui em Fortaleza, amigo do Fábio, sempre participo desses trabalhos que são realizados na Academia Enem e também na Assembleia Legislativa no Projeto Alcance. E a gente também trabalha junto em uma escola aqui em Fortaleza, aliás, em duas escolas aqui de Fortaleza. E eu recebi o convite para hoje estar falando com vocês um pouco sobre porcentagem. Mas, antes disso, Fábio, está te chamando aí, ó. Antes disso, eu quero que vocês anotem aí os meus dados das minhas redes sociais. Por quê? Porque eu sei que pode ser, gente, que depois alguém tenha alguma dúvida, alguém queira perguntar alguma coisa, que a gente não vai ter oportunidade de conversar aqui. De repente eu vou falar alguma coisa aqui que vai deixar você na dúvida, ou mesmo se você quiser me mandar uma mensagem para me pedir alguma questão. Roberinho, cara, eu queria que você fizesse para mim uma questão tal. Gente, não tem problema nenhum. Você manda uma mensagem para mim pelo Instagram, ou manda uma mensagem para mim pelo WhatsApp, ok? Deixa eu pousar aqui para uma foto. Manda uma mensagem para mim que eu vou responder a você com todo prazer, eu vou lhe ajudar. Outra coisa também que eu queria dizer para vocês, que é muito importante, é que eu também, gente, tenho um canal no YouTube chamado Professor Robério Bacelar. Esse canal, eu vou pedir ali que os meus colegas, dentro de alguns instantes, coloquem um pequeno vídeo desse canal, que é extremamente importante para todo vestibulando. Eu tenho vários vídeos, gente, nesse canal, que ajudam demais a turma na parte de matemática, obviamente. Eu tenho vídeos de 1 minuto de duração e tenho vídeos maiores. Os vídeos de 1 minuto, para mim, são os vídeos mais importantes. Por quê? Porque é justamente neles onde eu ensino em 1 minuto alguma coisa rápida e que vai te ajudar de maneira muito fundamental. É algo extremamente importante. Esses vídeos de 1 minuto, eles levam esse tempo porque é só para dar um toque, uma explicação rápida, um bizu rápido, um teorema, uma fórmula, algo que seja muito importante. Eu vou pedir a eles que eles soltem ali só o vídeo que eu pedi para colocar, para que vocês possam ver a qualidade, o conteúdo e também procurar se inscrever nesse canal, porque vai ajudar vocês com certeza. Deixa eu ver ali, já pode soltar? O canal ele também tem diversos vídeos onde eu resolvo questões importantes de algum vestibular que já caiu e também faço videoaulas de 15, 20 minutos em cima de algum assunto, geometria, função, aritmética. Vá lá, se inscreva e você com certeza vai ser muito ajudado nisso. Bom, vai dar certo? Vamos lá. Tem o som? Está faltando só o som. Gente, um triângulo inscrito em uma circunferência de tal forma
que o diâmetro seja um dos lados, obrigatoriamente será um triângulo retângulo, porque o arco que vai de B até C, esse aqui, ele mede 180 graus, e esse ângulo ele vale a metade. Desta forma, se eu ligar do ponto A até o O, esse segmento e esse segmento, eles são iguais porque eles correspondem ao raio dessa circunferência. Então, isso é um vídeo de 1 minuto, onde eu explico uma coisa simples, mas extremamente importante e que ajuda vocês, ajuda qualquer aluno a resolver muitos problemas. Esse vídeo aqui, ele mostra uma propriedade importantíssima do triângulo retângulo. E muitos problemas são resolvidos por meio dele. Beleza? Então depois você se inscreve e vai aproveitando todos os conteúdos que eu vou estar disponibilizando lá. Gente, nós vamos começar então, nós vamos falar hoje sobre porcentagem. Eu vou dar uma explicação simples, sucinta, sobre porcentagem, e depois nós vamos resolver alguns exercícios. Então observe aí, ó. Porcentagem ou percentagem é o modo de expressar uma razão entre dois valores a partir de uma fração cujo denominador é 100. O símbolo porcentagem representa 1/100. Ou seja, se eu escrever 1 sobre 100, isso aí significa 1%. Se eu escrever 12 sobre 100, isso aí significa 12%. Então, se você olhar, gente, um jornal ou uma revista, com certeza você vai encontrar lá, principalmente no jornal de hoje, alguma notificação, alguma reportagem, alguma matéria falando sobre a porcentagem. Vai ter a informação percentual de alguma coisa. A porcentagem é um assunto que é extremamente importante para todos os ramos do conhecimento da vida humana. Seja você médico, seja você advogado, seja você dentista, seja você professor, qualquer coisa. A porcentagem, ela é uma parte da matemática que está constantemente em utilização na vida do ser humano. Além de ser de fundamental importância, gente, para todas as relações entre as diversas áreas. Às vezes eu tenho muito aluno que chega e diz assim, ó, mas Robério, para que eu vou estudar, por exemplo, logaritmo? Para que eu vou estudar número complexo? Para que eu vou estudar isso se eu não vou usar, se eu vou ser matemático? Se eu vou ser médico, aliás? Não. Gente, os médicos, eu falo dos médicos porque aparentemente não tem nada a ver com matemática. Mas o médico, ele precisa saber um pouco de matemática. Eu fui a um médico certa vez e ele disse assim para mim, esse médico, ele é um clínico geral e ele também faz redução de estômago. E ele disse assim para mim, Robério, como é que eu faço para calcular o volume de um cilindro? Aí eu disse assim para ele, mas para que o senhor quer saber isso? Que eu fiquei na dúvida. Aí ele disse assim, não, é porque às vezes, quando eu vou fazer operações de redução de estômago, eu preciso dimensionar quanto que eu vou diminuir no estômago do paciente para que a operação seja bem sucedida, para que eu não erre. Aí ele pega e leva em consideração, faz uma comparação do estômago com o cilindro. O estômago, ele não é cilíndrico, mas ele faz uma aproximação de maneira que ele consegue calcular medidas e na hora de fazer a cirurgia, ele dimensiona para aquela conta que foi feita antes. E eu achei isso muito importante. Importante demais. E mais do que a geometria, a porcentagem é uma coisa que aparece todo dia na nossa vida, gente. Todo dia. Tá bom? Então vamos em frente. A expressão porcento vem do latim, que significa que é percentum, e que quer dizer por um cento. Assim,
Quando você lê ou escuta uma afirmação como grande liquidação, 20% de desconto em todos os artigos, significa dizer que você terá R$20 de desconto para cada R$100 do preço do artigo que você comprar. 20% quer dizer, se eu for comprar um tênis e esse tênis custa R$100, ele vai descontar 20 e eu vou pagar 80, certo? Ontem à tarde, aconteceu o primeiro dia de provas da Unicristos, a prova para medicina. Hoje à tarde, daqui a pouco, vai estar acontecendo o segundo dia. A prova de medicina ontem, a prova de matemática, tinha 2 questões de porcentagem. 2. E hoje à tarde, os alunos que vão fazer essa prova para medicina lá na Unicristos, eles vão fazer uma prova específica de matemática. A partir desse ano, a prova de matemática, ela passou a ser na Unicristos obrigatória, específica. Mas por que, você pode estar perguntando? Gente, porque a matemática, ela é uma ciência tão importante quanto a língua portuguesa. Grave essa informação que eu vou dizer aqui para vocês agora. Grave isso, ó. Em todos os países do mundo, obrigatoriamente são ensinadas 2 matérias. Primeira, matemática. Todos os países ensinam matemática. Segundo, a língua do país. Todos os países ensinam matemática e a língua do país. Aí, Roberto, tem país que não ensina física, química? Tem sim. Tem países que não ensinam isso. Agora, a matemática, ela está presente em todas as nações. E a própria língua do país. Para você ver a importância que isso tem na vida da gente. Mas vamos em frente. Assim, quando eu escrevo 20 sobre 100, é o mesmo que 20%. A expressão por cento pode ser substituída pelo símbolo, esse símbolozinho que você vê aí, ó, o tracinho com essas 2 bolinhas. Dessa forma, nós temos que 20 sobre 100 é igual a 20%. Tá bom? Muito bem. Vamos então aqui, ó. Uma coisa importante é, Robério, como é que eu faço para pegar uma fração e transformar essa fração em uma porcentagem? Tem 2 maneiras, gente, 2. A primeira maneira que você pode transformar uma fração em uma porcentagem é dividindo o numerador pelo denominador. É uma maneira. Particularmente, eu não gosto muito dessa maneira. Eu gosto mais dessa que eu vou ensinar para vocês, tá? Essa sim, ó. Por exemplo, eu tenho 4/5 e quero transformar isso em uma porcentagem. Uma das maneiras é dividir o 4 pelo 5, mas a outra maneira é simplesmente você pegar e multiplicar essa fração pelo 100. Pega a fração, multiplica pelo 100. 4 sobre 5 é igual, 4 sobre 5 vezes 100 vai ser 4 vezes 100, que é 400, aí dividido por 5 dá 80%. Você já resolveu direto, descobriu a porcentagem de uma maneira bem rápida. Qualquer fração que você quiser transformar em porcentagem, você pega a fração e multiplica por 100. Beleza? Show de bola? Essa maneira aí eu acho fantástica, bem simples e bem direta. Vamos então, pessoal, resolver exercícios de aprendizagem que tem na nossa lista de exercícios aí. Vamos começar, tá? Eu vou tentar resolver os 10. Tem 10 exercícios, eu vou tentar fazer todos, tá? A primeira questão diz assim, ó. Após encerrar o período de vendas de 2012, uma concessionária fez um levantamento das vendas de carros novos no último semestre desse ano. Os dados estão expressos no gráfico. Então você tem aí, mês de julho, 5 carros vendidos. Agosto,
6. Setembro, 14. Outubro, 35. Novembro, 35. E dezembro, 25 carros vendidos. Muito bem. Ao fazer a apresentação dos dados aos funcionários, o gerente estipulou como meta para o mês de janeiro de 2013 um volume de vendas de 20% superior à média mensal das vendas do semestre anterior. Para atingir essa meta, a quantidade mínima de carros que deveriam ser vendidos em janeiro de 2013 seria... Então, olha, ele quer que em janeiro de 2013, o volume de vendas, a quantidade de carros vendidos, ultrapasse 20% a média do semestre anterior. Então vamos resolver o problema. Olha só como é que fica a situação, ó. A média é a primeira coisa que a gente tem que calcular. Como é que a gente calcula a média? A média do segundo semestre vai ser isso aqui, ó. 5 mais 6 mais 14 mais 35 mais 35 mais 25, que são os números que foram colocados lá no gráfico. Esses números aí foram colocados no gráfico. Soma e divide por 6. Por quê? Porque são 6 meses. É um semestre. Aí quando você soma e divide por 6, o resultado é 20. Beleza? A soma aqui dá 20, mais 40 dá 60, mais 60, 120 por 6 é 20. Dá 20. Beleza? Aí agora, o que é que você tem que fazer? Portanto, a quantidade mínima de carros que deverão ser vendidos em janeiro de 2013 seria que? O problema quer que ultrapasse 20% dos 20, porque a média foi 20. Então, ultrapassar 20%, pessoal, é só eu multiplicar 1,2 vezes 20, o que vai dar igual a 24. Alguém pode estar com a dúvida na seguinte parte: Robério, por que você multiplicou 1,2 por 20? Primeiro, o 20 é a média que nós obtivemos. De onde saiu esse 1,2? Esse 1,2 ele saiu daqui, ó. Toda porcentagem, no máximo, ela é 100. No máximo, ela é 100. Houve um aumento de 20%. Então, eu vou passar de 100 para 120. Porque vai aumentar 20. Passa de 100 para 120. Então, fica 120%. 120% é 120 sobre 100. E galera, 120 sobre 100 é 1,2. Então, se eu quero aumentar 20%, eu preciso pegar o número que eu tenho e multiplicá-lo por 1,2. Se eu quisesse aumentar 50%, eu pegava o número que eu tenho e multiplicava por quanto? Por 1,5. Se eu quisesse aumentar 30%, 30, eu multiplicava por 1,3. Agora vem cá, e se eu quisesse diminuir 20%, eu ia ter que multiplicar por quanto, pessoal? Diminuir 20% é o seguinte, ó. Eu tenho 100, se eu diminuir 20, eu fico com 80, ok? Então, diminuir 20% é multiplicar por 80%. 80% é 0,8. Então, eu tenho que multiplicar por 0,8. Diminuir 40%. Diminuir 40% é pegar o número e multiplicar por 0,6. Multiplicar por 0,6. Então, quando eu vou aumentar, eu aumento somando no 100. Aumentar 10%, fica 110. 110%. Se eu for diminuir, eu diminuo do 100. Diminuir 10%, 100 menos 100, 100 menos 10 fica 90. 90%.
Beleza? Então, ó, como eu tinha uma média 20, ao multiplicar o 20 pelo 1,2, eu vou obter 24. E 24 é exatamente a alternativa que eu não sei, porque eu não anotei a alternativa. Deixa eu só pegar aqui, pessoal. Me arranja a apostila, por favor. Obrigado. Ó, 24 é a alternativa de letra D de dado. D de dado. Maravilha. Vamos em frente. Vamos para a segunda, questão 2. Questão 2 diz assim: Centro de Oiapoque lidera casos de chikungunya. Vítimas passam de 2.000. Bairro Central é a região com mais casos identificados da febre. Doença afeta 14% da população do Oiapoque, segundo bombeiros. O município de Oiapoque, a 590 quilômetros de Macapá, registrou mais de 2.000 vítimas da febre chikungunya, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. Os dados mostram que a doença afeta 14% da população, um total de mais de 23.000 pessoas em 2014, segundo o IBGE. Nesta terça-feira, 3, equipes de saúde, assistência social e segurança pública iniciaram uma ação de combate ao mosquito transmissor. Aí você tem um gráfico onde está mostrando os casos notificados de chikungunya nos bairros do município de Oiapoque. Então você tem aí os vários bairros e o número de casos em cada bairro. Aí ele diz o seguinte agora, ó: os 3 bairros com maior incidência da doença, Centro, Nova Esperança e Planalto, possuem aproximadamente que porcentagem do total de casos notificados na cidade? Vamos lá. Galera, observe o gráfico que está na sua apostila, porque ali na tela não dá mais para eu mostrar o gráfico, tá bom? O valor total dos casos, né, o total dos casos, vai ser a soma de todos os valores do gráfico. Você tem aí, ó, no gráfico, 16, 14, 506, 24 e assim sucessivamente. Aí você soma tudo, soma todos esses números, todos eles. E ao somar todos esses números, gente, você obtém o resultado: 2.147 casos. 2.147 casos. Só que o problema está pedindo os 3 bairros que têm maior incidência, que são o Centro, olha aí na tabela, no gráfico, ó. O Centro, ele tem 506 casos. O Nova Esperança, que tem 440 casos. E o Planalto, que tem 474 casos. Aí o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esses 3 bairros e somar as suas quantidades de casos, ó, que eu acabei de fazer aí. 506, mais 440, mais 474. Isso vai dar 1.420 casos. E aí, o que é que o problema pede? Ele quer que você diga quantos por cento essa quantidade 1.420 é dos 2.147. Será que é 10%? Será que é 40%? Como é que você vai fazer isso, gente? Olha o que é que você faz, ó. Você vai pegar e vai dividir o 1.420 pelo 2.147. Você pega o total de casos dos 3 bairros, que foi 1.420, e divide pelo total de casos que foram notificados, que são 2.147. Aí você pega essa fração e faz daquele jeito que eu ensinei. Pega essa fração e multiplica por 100.
Porque quando você multiplica por 100, já dá direto o resultado, ó. Dá 0,66 aproximadamente. Aproximadamente. Não é um valor exato. E esse 0,66, ele é 66%. E aí quando você olha nas alternativas, qual é a alternativa que tem 66%? Letra B de bola. Gente, Enem, o que cai no Enem, cai problema desse jeito? Sim. Problema que você olha e quando olha, vê um gráfico, vê um texto grande, tem logo medo. Gente, esses problemas de texto muito grande, eles são problemas simples. Às vezes eles botam um texto grande, mas não precisa se apavorar com isso. Você lê o problema, muitas vezes a resposta da questão está no texto do problema. E o que é necessário para você acertar? Ler com atenção, interpretar de maneira coerente, porque você só vai conseguir interpretar se você ler direito. Se você não ler direito, você não vai interpretar e consequentemente vai errar, tá certo? Mas isso aqui é uma informação que eu estou dando para vocês, que é extremamente útil. Útil mesmo. Leia com atenção, leia com calma. Roberto, mas não dá para ler com calma não, cara. A prova é muito grande, o tempo é curto, eu sei. Mas se você quer conseguir acertar o problema, porque o objetivo é acertar, você tem que ler direito. De que é que adianta eu ler a prova todinha e não responder nada? Então, é melhor que eu consiga ler 40 questões, 35 questões e saiba resolver, do que ler as 45 e fazer 10. Tá bom? Vamos em frente? Vamos lá. Deixa eu beber aqui um golinho d'água. Terceiro problema. Uma consumidora ficou contrariada ao perceber que determinado produto que compra semanalmente teve seu preço reajustado. Para saber o percentual de aumento, a cliente dividiu o novo preço do produto pelo preço antigo, obtendo o quociente igual a exatamente 2,08. Em relação ao preço antigo, o aumento percentual equivale a quanto? Gente, observe o seguinte, ó. Ela pegou um produto que tinha um preço antigo e agora tem um preço novo. Tem dois preços, o preço antigo e o preço novo. Aí ela fez o seguinte, ó, para saber o percentual de aumento, quanto que aumentou, a cliente dividiu o preço novo, ela pegou o preço atual e dividiu pelo preço antigo. Isso está certo. Se você quer saber quanto que aumentou um produto, é só você pegar o preço antigo e dividir pelo preço atual, certo? É assim que todo dia, principalmente nesses dias que a gente está acompanhando aí uma grande paralisação no nosso país, é assim que os canais de televisão, eles calculam as porcentagens de aumento do preço do tomate, do preço da batata, do preço da gasolina. Eles pegam o preço que está sendo cobrado agora e divide pelo preço que era cobrado antes. Aí quando ele divide um pelo outro, ele descobre quantos por cento está aumentado. Então, eu quero saber qual foi o aumento percentual que ela teve, sabendo que quando ela dividiu o preço novo pelo preço antigo, deu 2,08. Olha como é simples, gente, preste atenção aí, ó. Inicialmente, perceba que 2,08, na forma percentual, corresponde a isso aqui, ó. Olha só. É só multiplicar por 100. Robério, mas você disse que eu tenho que multiplicar por 100, meu filho, quando é uma fração. Gente, na realidade, para você transformar em porcentagem, não é obrigado a ser só fração, não. É qualquer número. Se você quiser pegar um número e transformá-lo em porcentagem, é só multiplicar por 100. Por exemplo, o número 1. O número 1. Se eu multiplicar 1 pelo 100, dá quanto? 100%. E 100 sobre 100 é 1. O número 5, se eu quiser transformar o 5 em porcentagem,
Eu pego 5 e multiplico pelo 100. 5 vezes 100, 500%. Porque 500 dividido por 5, 500 dividido por 100 vai dar igual a 5. Tá legal? Então, um número ou uma fração, se eu quiser transformar em porcentagem, é só eu multiplicar por 100. Aí, ó, 2,08 multiplicado por 100 dá 208%. Aí, eu quero saber quanto que aumentou. Olha só o que é que eu vou fazer, ó. O aumento percentual foi de... Você pega 208, subtrai de 100. Por que subtrai de 100, Robério? Gente, porque toda porcentagem, ela tem um limite de 100%. Robério, como que 100% é o limite? Como que 100% é o limite? Se deu 208%, exatamente. Tem um limite que é 100, e quando eu encontro 208, aí eu vejo que houve um aumento. Mas o limite é 100. Então, se eu pego, ó, 208% menos 100%, isso dá igual a 108%. Esse aí é o aumento que aconteceu no preço do objeto que essa mulher falou. Aumentou 108%. Beleza? Se eu tinha um objeto que custava 100 e o objeto agora custa 500, vamos supor, eu comprei um objeto que era 100 reais, mas agora o objeto é 500 reais. 100, em termos de porcentagem, é 100%. E o 500 vai ser 500%. Então, aumentou 400%. Ou seja, passou a ser 5 vezes maior, aumentando 400%. Porque era 100, com mais 400 fica 500. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo, levanta a sua apostila e balança aí para eu ver. Oh, coisa linda, rapaz. Beleza, gente. Maravilha. Vamos lá, então. Vamos ver aqui a próxima questão. Questão 4. Gente, eu queria muito ter feito um desenho para mostrar para você como era isso aí. Você ia ficar maravilhado, mas só que eu não tive oportunidade essa semana e tempo para fazer o desenho, para resolver essa questão fazendo um desenho. Mas vai dar para entender do mesmo jeito. Essa questão é muito legal mesmo. Películas de insulfilme são utilizadas em janelas de edifícios e vidros de veículo para reduzir a radiação solar. As películas são classificadas de acordo com seu grau de transparência, ou seja, com o percentual da radiação solar que ela deixa passar. Colocando-se uma película de 50% de transparência sobre um vidro de 90% de transparência, obtém-se uma redução da radiação solar igual a quantos por cento? Bom, é o seguinte, ó. Haja água, viu, pessoal? Galera, um vidro. Aqui, ó, todo mundo consegue me ver tranquilamente. Mas se eu colocar um vidro aqui na minha frente, um vidro, vocês ainda vão conseguir ver. Só que a luz que vai incidir, ela impede de ver um pouco. Ela impede alguma coisa. É por isso que a gente, quando tem um apartamento, uma janela ou um carro, você coloca aquela película escura, película de insulfilme, para reduzir a incidência de luz dentro do ambiente. Quando você coloca uma película de insulfilme, ela impede que a luz passe totalmente. Ela barra alguns raios de luz. Então, aqui ele diz que existe um vidro que tem 90% de transparência. O que é que significa um vidro ter 90% de transparência? Significa dizer que ele deixa passar 90% da radiação solar.
da luz. Ele deixa passar 90% da luz. E dizer que eu tenho uma película de 50% significa que essa película, ela deixa passar 50% da radiação. Ok? Se o vidro é 90%, ele deixa passar 90%, então ele não deixa passar 10%, porque o total é 100%. Se a película é de 50%, então ela deixa passar 50% e ela não deixa passar os outros 50%. Aí a pergunta é, se eu pegar o vidro e jogar a película em cima do vidro, quando a luz bater, vai haver uma redução de quantos por cento? Entenderam? Vamos resolver o problema. Vamos lá. Solução. Suponha que estão incidindo 100 raios sobre o conjunto vidro mais película. Eu estou fazendo uma suposição de que eu joguei 100 raios, 100 raios, em cima do conjunto vidro e película. Beleza? Eu escolho o número 100, porque 100 é muito fácil de você trabalhar. É muito bom trabalhar com o número 100. Olha só, a película, ela deixa passar 50% dos raios. Ou seja, dos 100, ela deixa passar 50 e os outros 50 tem que voltar. Beleza? Aí, os 50 que passaram pela película, eles agora vão se encontrar com o vidro. O que é que o vidro vai fazer? O vidro, ele vai deixar passar 90%. Ou seja, 90% de 50. Vieram 100, aí a película fez assim, ó, de você... O que foi que houve? Eles vão arrumar aqui. Vem os 100 raios, ó. Vem 100 raios, vem os 100. Dos 100 que vieram, a película disse assim, volta 50, vai passar só 50. Aí passaram 50. Quando chega... Deixa eu voltar logo aqui, gente, só um minuto. Tem que voltar aí, ó, não está voltando aqui não. Vai lá, nós estamos no problema de número 4. Vai lá para a tela do problema 4, por favor. Então, gente, ó, voltando aqui. Vem 100 raios, bateu na película. A película diz assim, ó, volta 100, volta 50, eu só vou deixar passar 50. Passaram 50. Aí eles chegaram agora no vidro. O vidro, ele só deixa passar 90%. 90% de quem está chegando. Estão chegando 50 raios. Então eu calculo quanto é 90% de 50 raios, ó. 90% de 50, gente, é 0,9 vezes 50. 90% é 90 sobre 100 e 90 sobre 100 é 0,9. Por isso que eu multiplico 0,9 vezes 50. Ao fazer essa multiplicação, eu obtenho 45 raios. Então quer dizer, chegaram no vidro 50, dos 50 ele deixou passar 45, ele mandou voltar 5. Então acompanhe o raciocínio comigo. 100 raios estão vindo, bateu na película. A película mandou voltar 50 e deixou passar 50. Chegaram agora no vidro 50. Quando chega a 50, o vidro deixa passar 45 e volta 5. Houve a seguinte redução. Voltaram 5 do vidro e 50 da película. Se voltou 5 e voltou 50, voltou quanto? 55. Então voltou um total de 55%. Ó. A redução foi de 50 mais 5, que é igual a 55 raios. E 55 raios em um total de 100 é exatamente 55%. 55 raios em um total de 100
é 55%. Beleza? Show! E tome água. Show, pessoal, show! Podemos prosseguir? Prosseguindo, tem gente tirando a foto aí da tela. Deixa eu tirar a foto da tela. Deu certo? Beleza. Vamos em frente. Próximo problema, problema de número 5. Ele diz assim: no final do ano letivo, um levantamento mostrou que, dos 350 alunos de uma escola, 240 foram aprovados. E os restantes ficaram para o período de recuperação, que ocorreria no mês de dezembro. Então, eram 350 alunos, vamos gravar essa informação, e 240 foram aprovados. O restante ficou para o período de recuperação, que ocorreria no mês de dezembro. Dos aprovados, 75% eram homens, e dos que ficaram para o período de recuperação, 60% eram do sexo masculino. Dentre as mulheres, a fração de aprovadas foi de... Dentre as mulheres, a fração de aprovadas foi de... Vamos lá. Solução da questão. Galera, nós temos que o total de homens que foi aprovados vai ser 75% de 240. Porque ele diz aqui que dos aprovados, 75% eram homens. Então eu multiplico 0,75 por 240, o que vai dar 180 homens aprovados. Beleza? Massa. 180 homens aprovados. Agora, as mulheres aprovadas é muito fácil calcular, porque se tem 240 aprovados e 180 são homens, quando eu subtraio, vai dar 60 mulheres aprovadas. 180 homens aprovados, 60 mulheres aprovadas. Maravilha? Beleza. Se eu perguntasse para vocês, qual é a porcentagem de mulheres aprovadas, você ia me dizer o quê? 25. Por quê? Porque se 75% era homem, 25% é mulher. Ok? Muito bem. Prosseguindo. Agora, homens aprovados que ficaram de recuperação. Aqui, galera, observe o seguinte, você tem 350 pessoas. Se 240 foram aprovados, eu pego 350 menos 240 dá 110. Quer dizer que 110 foram para a recuperação. Mas o problema diz que 60% da galera que foi para a recuperação foi aprovado e era homem. Por isso que nessa linha que apareceu agora aí, homens aprovados na recuperação, é 0,6 vezes 110, que é 60% de 110. 110 foi o número de pessoas que ficou de recuperação. Então eu descobri que 0,6 vezes 110 dá 66 homens aprovados na recuperação. Consequentemente, o restante dos 110 vai ser as mulheres que ficaram aprovadas na recuperação, pessoal. Olha só. Mulheres aprovadas na recuperação, 110, que é o total, menos os 66 homens que passaram, o que vai dar 44 mulheres aprovadas na recuperação. Aí a pergunta do nosso problema é: dentre as mulheres, qual a fração de aprovadas? Você tem duas situações de aprovação das mulheres. As 60 que foram aprovadas e as outras 44 que foram aprovadas na recuperação. 60 mais 44 vai dar 104 mulheres, beleza?
Então, a fração de mulheres aprovadas, gente, ó, vai ser 60 sobre 60 mais 44, ó. A fração de aprovadas dentre as mulheres. 60 sobre 60 mais 44. O que vai dar 60 sobre 104, que é 15 sobre 26. Maravilha? O total de mulheres que tinha era 60 mais 44. E aí o total a porcentagem, né? Aliás, a porcentagem não, que aqui ele não pediu a porcentagem. Ele pediu só a fração de mulheres aprovadas. Na realidade, o nosso enunciado, ele deveria ter pedido assim. Eu quero até que você acrescente aí. Qual a fração, que ele faz aqui, ó. Dentre as mulheres, a fração de aprovadas direto. É a fração de aprovadas direto. As que foram aprovadas sem passar pela recuperação. A fração de aprovadas diretamente. Tá bom? Então você faz 60 sobre 60 mais 44. Tá bom? Aí simplificando aí essa fração, gente, o 60 e o 104, você divide por 4 é cima e por 4 é embaixo. 60 dividido por 4 dá 15, e 104 dividido por 4 vai dar 26. Beleza, então? Maravilha, alternativa correta aí, a letra B de bola, 15 sobre 26. Nós chegamos ao meio das questões, eu preparei 10 questões, tá? Nós ainda temos um tempo de mais ou menos 40 minutos, até terminar a nossa aula. Vamos lá ver se a gente consegue fazer. Passando. Questão 6. A seguir temos a imagem aérea de uma região de Fortaleza na escala de 1 para 10.000. Na imagem encontra-se uma APA, uma área de preservação ambiental, e dentro um terreno retangular no qual é pretendido a construção de uma casa. Para construir a casa, o proprietário deve fazer uma solicitação junto à prefeitura da cidade e informar vários dados sobre o terreno, entre elas a área. Devido à qualidade da foto, temos uma margem de erro de 1%, para mais ou para menos, nas dimensões do terreno. Atenção, hein? Duas coisas importantes, até aqui o problema está me dando. Ele me deu que a escala que foi feito o mapa é 1 para 10.000, e ele está dizendo que as dimensões que são dadas do terreno, elas estão com uma margem de erro de 1%. 1% para mais ou 1% para menos. Vamos em frente aqui. Aí ele diz assim, ó. Qual é a diferença entre a área máxima e a área mínima do terreno? O terreno que você está vendo aí, gente, é um retângulo, tá certo? Que tem 2 centímetros de largura e 3 centímetros de comprimento. Então, ele quer a diferença entre a área máxima e a área mínima. O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que calcular um aumento de 1% nas medidas desse terreno. Você vai pegar o 2 e o 3, que aparecem aí na tela, ó, e vai ter que aumentar 1% em cada um deles. Aí vai calcular a área. Essa área vai ser a máxima. E depois vai ter que calcular 1% a menos para cada uma das duas. Aí você vai ter medidas menores, e quando você calcular a área, você vai ter a área mínima. Beleza? Vamos fazer as contas. Essa aqui, ela dá um pouquinho mais de trabalho, porque ela tem um pouquinho mais de contas, tá? Para fazer. Observe aí então, pessoal. O que é a escala? Escala é uma fração entre a medida do desenho e a medida do tamanho real. Escala é a razão entre a medida do desenho e a medida do real. E a escala que foi dada aqui
é a escala de 1 para 10 mil. O que é que significa 1 para 10 mil, gente? Significa que se eu pegar 1 centímetro do desenho, no tamanho real, ele é 10 mil vezes maior. Se eu pegar 1 milímetro no desenho, no tamanho real, ele vai ser 10 mil vezes maior. Tá legal? Eu acredito, não sei se vocês já tiveram uma aula sobre razão e proporção, mas se não tiveram ainda vão ter, e esse assunto de escala é extremamente importante, tá pessoal? Para o Enem. Vamos lá em frente. Então, ó, eu vou calcular as medidas máximas. Primeiro, lembre que no desenho que foi dado, as medidas eram 2 centímetros e 3 centímetros. Então, no tamanho real, elas serão 10 mil vezes maior. Então, o 2 vai virar 20 mil e o 3 vai virar 30 mil. Por isso que você está vendo aí, ó, medidas máximas, 20 mil e 30 mil. Agora, por que eu multipliquei por 1,01? Porque aumenta aumenta 1%. Ele disse que tinha uma margem de erro de 1% para mais e para menos. Então, a área máxima, eu vou precisar aumentar 1%. Eu tenho algo que é 100%, vou aumentar mais 1%, aí vai virar, ó, vai virar 1%. Se vai 101%, 100 mais 1 vira 101. 101% é 101 sobre 100, que é 1,01. Por isso, ó, que você está vendo aí, ó, 20 mil vezes 1,01 e 30 mil vezes 1,01. Isso aí dá 20.200 centímetros e 30.300 centímetros. Mas aí, para passar para metro, divide por 100. De centímetro para metro, eu divido por 100. Por quê? Porque 1 metro tem 100 centímetros. Então fica, ó, 202 metros e 303 metros. Aí eu calculo a área máxima, gente, ó. A área máxima vai ser 202 vezes 303, que é 61.206 metros quadrados. Beleza? Isso aí é a área máxima. Vou dar um tempinho aí para você anotar, porque a gente vai mudar de tela em alguns minutos aí. Não acabou ainda o problema, tá? Deixa eu só ler o que chegou aqui. Chegou uma pergunta aqui que é assim, ó. Transformar fração em porcentagem, a questão de dividir a fração em porcentagem, multiplica-se por 100 o numerador e divide o resultado pelo denominador? Exatamente. Quem me mandou essa pergunta aqui, você vai pegar uma fração e vai transformar em porcentagem. Por exemplo, 3/5, você multiplica por 100, multiplica o 3 pelo 100. 3 vezes 100, aí fica 300, e divide pelo denominador, que é 5. Aí 300 dividido por 5 vai dar 60%, ok? Respondida a perguntinha. Então, pessoal, isso aí é a área máxima do terreno, ó. 61.206. Agora vamos para a área mínima, ó. Medidas mínimas. Eu pego o mesmo 20 mil centímetros e o mesmo 30 mil centímetros, só que agora eu multiplico por 0,99, pessoal. Por quê? Porque eu tenho 100%, diminui 1%, porque a margem era de 1% para mais ou para menos. Então agora eu vou diminuir 1%. 100% menos 1% dá 99%. E 99% é 99 sobre 100, que é 0,99. Então você multiplica 20 mil por 0,99 e 30 mil por 0,99. Aí você obtém na primeira conta 19.800 e na segunda conta 29.700 centímetros. Aí você pega essa medida em centímetros e divide por 100, vai ficar 198.297. Chegando meu amigo professor Dionísio para uma aula daqui a pouco aí, hein, professor?
Seja bem-vindo. Então você vai ter, gente, ó, 198 metros e 297 metros. Logo, a área mínima vai ser 198 vezes 297, que dá 58.806 metros quadrados. Só que o problema pediu a diferença entre a área mínima e a área máxima. O que é que você vai fazer, filhinhos? Você vai pegar 61.206, que foi o resultado máximo, e diminuir de 58.806, que é o resultado mínimo, e vai encontrar 2.400. Voltar o slide? O anterior todo? Gente, só um minuto aí, pediram para eu voltar o slide aqui. Esse aqui? Ah, tá legal. Gente, ó, se você puder bater uma foto, bata uma foto aí. Pediram para eu voltar aqui, agora eu vou passar para o outro. Vê aí se já está ok. É porque essa questão aqui ela é um pouco mais demorada pelas contas, ó. Agora deixa eu rapidinho aqui nessa outra, ó. 2.400, a resposta é a letra D de dado. Letra D de dado. Anote aí rapidinho, tire uma foto para a gente seguir para a próxima. Pessoal, ó, vou dizer um negócio para vocês. Eu não quero desmerecer nenhuma outra disciplina, mas língua portuguesa e matemática são 90 questões em uma prova de 180. 90 questões em uma prova que tem 180 questões. Metade da prova dominada por duas matérias. A língua portuguesa e a matemática. Agora, Robério, qual a mais importante na sua opinião? Redação. Na minha opinião, como professor de matemática, a redação, ela é a principal de todas. Depois da redação, aí você bota no mesmo patamar matemática e língua portuguesa. Nenhuma é mais do que a outra, em termos de importância. Elas estão em pé de igualdade. Agora, a redação, ela é superior a tudo isso. Beleza? Vamos em frente, pessoal. Vamos para a questão de número 8. Deixa eu ver aqui quanto tempo nós ainda temos. Ainda temos tempo. 25 minutos. Uma concessionária de automóveis revende atualmente 3 marcas de veículos, o A, o B e o C, que são responsáveis por 50%, 30% e 20%, respectivamente, de sua arrecadação. Atualmente, o faturamento médio mensal dessa empresa é de R$150 mil. A direção dessa empresa estima que após uma campanha publicitária a ser realizada, ocorrerá uma elevação de 20%, 30% e 10% com a arrecadação das marcas A, B e C, respectivamente. Se os resultados estimados na arrecadação forem alcançados, o faturamento médio mensal da empresa passará a ser de... Então, gente, vamos só pegar aqui alguns pontos importantes, ó. Ele diz que, atualmente, a revenda, ela vende os carros, os veículos A, B e C, o A, 50%, o B, 30% e o C, 20% das vendas. E o faturamento é de R$150 mil. Mas aí o problema está dizendo que vai haver um aumento de 20% do carro A, nas vendas do carro A, 30% nas vendas do carro B e 10% nas vendas do carro C. Aí a pergunta é, qual vai ser o novo faturamento? Vamos lá, questão que caiu no Enem, segunda aplicação. Vamos lá, o resultado, ele vai ser dado por essa expressão aqui, ó.
1,2 vezes 0,5, vou já lhe explicar, tá? Mais 1,3 vezes 0,3, mais 1,1 vezes 0,2. Tudo isso, o resultado dessa expressão, multiplicado por 150 mil. Agora eu vou lhe explicar por que essas passagens aí, ó. Deixa eu segurar só a apostila aqui. Repare que ele disse aqui, pessoal, ó, que vai ter um aumento de 20%, vai ter um aumento de 20% nas vendas do carro A, do veículo A. Se vai ter um aumento de 20%, é 100% mais 20% que dá 120%. E 120% é 120 sobre 100, que é 1,2. Ok? É por isso que tem esse 1,2. Por que 1,3? É porque o carro B vai ter um aumento de 30%. Então, 100% mais 30% fica 130%, que é 1,3. E por que esse 1,1? É porque no carro C vai ter um aumento de 10%. 10% mais 100% fica 110%, que é 1,1. Então já está justificado por que ficou 1,2, 1,3 e 1,1. Agora, de onde saiu o 0,5, o 0,3 e o 0,2? Inicialmente, são vendidos 50% dos carros A. 50%, gente, é 50 sobre 100, que é 0,5. Por que o 0,3? É porque são vendidos 30% dos carros B. 30 sobre 100 dá 0,3. E de onde saiu o 0,2? É porque são vendidos 20% dos carros C. E 20% é 20 sobre 100, que é 0,2. Portanto, eu pego o aumento do carro A, que foi 1,2, multiplico pelo que era vendido, que é 0,5, pego o aumento do carro B, que é 1,3, multiplico por 0,3, que é o que tinha sido vendido do carro B, e pego o aumento do carro C, que é 1,1, e multiplico pelo 0,2, que era o que era vendido do carro C. Depois que eu faço essas multiplicações, eu somo tudo, e aí eu vou ter a porcentagem que eu vou ter que aplicar em cima dos 150 mil reais, que era o faturamento anterior. Antes, eu faturava 150 mil. Agora, eu vou faturar o quê? 150 mil multiplicado pelo resultado desse parêntese, que é 181.500 reais, que é o que aparece na letra B de bola. 181.500. Robério, essa questão ela dá um pouquinho mais de trabalho, porque ela tem alguns números decimais, e aí a gente perde mais tempo nessas contas. É verdade, gente, é verdade. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. No Enem, cai questão que tem que fazer conta com número decimal? Com certeza. Só que não são contas tão complicadas. Não vão ser contas que você vai morrer de fazer cálculo lá com número. Não. Vão ser contas rápidas. Claro que existem aquelas questões que você faz a conta rapidamente e tem aquelas que você demora mais um pouquinho. Isso aí é óbvio. Mas vocês têm que ter calma e estar preparados com a sua cabeça afiada para fazer conta. Senão, realmente, você não vai conseguir fazer algumas contas que vão aparecer na hora da prova. Mas tem tempo suficiente para quem ainda não está muito bem, para quem não é afiadinho nas contas, tem tempo suficiente para se preparar para isso. Questão de número 8. A questão 8 diz assim: após um ano de muito trabalho,
e bons resultados na empresa em que era funcionário, Márcio conseguiu uma bonificação de 20% sobre seu salário. Galera, se ele teve uma bonificação de 20%, é porque o salário dele aumentou ou diminuiu? Aumentou. À noite, assistindo ao noticiário local, sua felicidade acabou, pois ouviu que devido à inflação, o custo de vida na cidade aumentou em 25% durante o ano. Ou seja, pessoal, o cara teve um aumento de salário de 20%. Maravilha. Mas aí, os preços das mercadorias aumentaram em 25%. Aí ficou ruim para ele. Ficou ruim para ele. Porque se ele aumentou só 20% e ele agora vai ter que gastar um pouco mais, o aumento que ele teve vai ajudar, mas não vai ajudar tanto. Aí a pergunta é, com base nesses dados, mesmo com o aumento, o poder de compra de Márcio vai diminuir em quanto? Robério, o que é poder de compra? Gente, poder de compra é exatamente isso que vocês estão escutando. É aquilo que eu tenho poder para comprar. Por exemplo, se eu ganho R$1.000, eu tenho poder para comprar R$1.000 em mercadorias. Mas se eu ganho R$1.000, eu não tenho poder para comprar 1.100, porque eu só ganho 1.000. Eu não tenho como comprar 1.100, porque eu só ganho 1.000. Entenderam? Isso é poder de compra. Poder de compra é aquilo que eu posso comprar com o salário que eu recebo. Se o meu poder de compra é de R$1.000, é porque o que eu ganho dá para comprar tudo até R$1.000. Mais do que isso eu não posso. Então, vamos ver o que foi que aconteceu com ele, ó. Solução. Suponha que um objeto custe R$100 e que o salário de Márcio também seja de R$100. Eu gosto de usar o 100, porque o 100 é um número muito bom de se trabalhar em porcentagem, gente. Então, ó, você não tem nenhum problema em fazer essa suposição. Roberto, eu podia dizer que ele ganhava 1.000 e que o objeto custava 1.000? Podia. Mas vamos botar 100. Suponha que um objeto custa 100 e que o salário dele também é 100. Ele tem poder para comprar esse objeto? Tem. Ele tem poder para comprar esse objeto. Só que olha o que foi que aconteceu. O salário dele aumentou 20%, pessoal. Quanto é 20% de 100? R$20. Então o salário dele vai passar de 100 para 120. E o objeto que custava 100, ele vai aumentar 25%. Então ele vai passar de 100 para 125. Então olha só. O novo preço do objeto vai ser 125 e o novo salário dele vai ser 120. Me diga, ele tem poder para comprar esse objeto agora? Não, ele não tem mais poder para comprar o objeto. Isso significa dizer que o poder de compra dele diminuiu. O poder de compra dele diminuiu. Aí a pergunta é, quanto que diminuiu o poder de compra? Olha o que é que você vai fazer, pessoal. Você vai pegar, em relação ao salário dele, né? Ó, você vai dividir o salário pelo preço do objeto. O salário é 120, o objeto é 125. Dividindo 120 por 125, isso aí vai dar 0,96. E 0,96 é 96%, pessoal. Ou seja, ele não consegue mais comprar o objeto totalmente. Ele poderia apenas pagar 96% do valor do objeto. Significa que o poder de compra dele diminuiu quantos por cento? 4, muito bem, ó. O poder de compra diminuiu 4%. Olha que problema legal, resolvido de uma maneira
bem simples, bem sistemática, bem organizadozinho nas suas ideias, ó. Copie, tire uma foto, já caiu no Enem, questão de poder de compra. Ele dava duas situações, como essa que a gente acabou de ver. Ele dava duas situações e perguntava o que acontecia com o poder de compra. Se ele aumentava ou se ele diminuía. Nesse problema aqui, a gente vê que o poder de compra diminuiu. Anote isso aí. Galera, posso passar? Vamos lá. Para a gente fazer as últimas questões. Questão 9. O empresário, dono de uma loja de calçados, preocupado com a crise e a queda nas vendas, resolveu que faria uma grande promoção, na qual ofereceria um desconto de 20% em todos os produtos da loja. Antes de colocar em prática a ideia, conversou com um especialista de marketing e ouviu que promoções do tipo eram muito comuns e não chamavam mais tamanha atenção dos clientes, visto que os mesmos acreditavam que nesse tipo de ação sempre havia um aumento prévio nos preços, ou seja, uma mera enganação. É muito parecido com o que acontece no chamado Black Friday. Né? Todo ano acontece a Black Friday, as lojas pegam, dão aqueles descontos, mas a gente pensa que está sendo beneficiado, e na realidade o que elas fazem é aumentar o preço antes da promoção, jogar depois um desconto altíssimo, e quando ele joga o desconto, o preço volta a ser o preço do objeto originalmente. E a gente pensa muitas vezes que a gente está pegando uma pechincha. Claro que existem as pechinchas, mas elas, na maioria das vezes, elas são falsas, gente. Mas vamos lá. O especialista orientou ao empresário que no momento, promoções do modelo Pague X e Leve Y seriam mais impactantes. A promoção equivalente a um desconto de 20% seria: você chega no supermercado, aí tem lá aquelas embalagens de pasta de dente, né? Pasta dental. Aí tem lá, leve 8 e pague 6. Chega lá no papel higiênico, tem lá, leve 16 e pague 15. É isso que ele está falando. Essas promoções aqui, elas indicam uma determinada porcentagem de desconto. E aí ele dá 5 opções e quer que você descubra qual das 5 representa um desconto de 20%. Será que é pague 3 e leve 4? É um desconto de 20%? Será que é pague 4 e leve 5? Pague 5 e leve 6? Pague 6 e leve 8? Ou é pague 10 e leve 12? Olha só, pessoal. Se você observar aqui, na solução, se você considerar um total de 5 produtos, 5, tá legal, ó? Deixa eu ver aqui, peraí, só um minuto, chegar aqui na apostila. Se você pegar um total de 5 produtos, esses 5 produtos, eles representam 100% da minha compra, tá legal? Então, ó, se 5 produtos é 100, se eu pegar 100 e dividir por 5, vai dar o quê? Vai dar 20%, ok? Vai dar 20%. Então você teria, pessoal, que 4 produtos daria 80%. Porque se 5 produtos é 100, 100 dividido por 5 dá 20. Então 4 produtos daria 80%. E 80% seria um desconto de 20%. Se você pegar 3 produtos, dá 60%. E 60% seria um desconto de 40%. E se você pegar 2 produtos, daria 40%, o que daria um desconto de 60%. E se você pegar um produto, é 20%, como eu já havia falado no início, isso corresponderia a um desconto de 80%. Logo, opa, deixa eu voltar aqui que eu passei, ó. Logo, pessoal, aquela promoção que acena para um desconto de 20% seria exatamente
A, pague 4 e leve 5. Pague 4 e leve 5. Porque nesse caso, cada um dos produtos seria 20%. E se eu levasse 4 produtos, pagando 4 produtos, eu estaria pagando 80%. E aí eu teria um desconto de 20%. Aí a resposta é a letra B de bola. Beleza? B de bola. E, gente, vai dar tempo a gente fazer a última. Fiz as 10, viu, chefe? Beleza? Última questão. Para a gente fechar a nossa aula, diz assim: numa pesquisa eleitoral feita com pouco mais de 500 eleitores de uma cidade, no período de 13 de setembro a 16 de setembro, durante um ano eleitoral, sobre a preferência em relação a 3 postulantes ao cargo de prefeito, chegou-se exatamente ao seguinte resultado: 37,5% preferem o candidato A, 1/7 preferem o candidato B, e 0,16666 dízima periódica composta, isso aí é uma dízima periódica composta, preferem o candidato C. A pergunta é: o número de entrevistados foi... Gente, essa questão ela pode ser resolvida de uma maneira extremamente complexa, cansativa e que vai explodir a sua cabeça. Mas eu procurei uma maneira simples de fazer esse problema e vou apresentar para vocês, que é a seguinte, ó. Observe que 1/7, o problema diz que preferem o candidato B, não é isso? 1/7 preferem o candidato B. E que 0,1666 reticências preferem o candidato C. Eu vou pegar essa dízima periódica, que é o 0,16666, e vou transformar isso em uma fração. Como é que transforma isso em uma fração, gente? Você pega o número 16... porque depois da vírgula, você tem aí o 1 e o 6. Você pega o 16, que é essa parte chamada de parte não periódica. Desculpa. O 1 é a parte não periódica. O 6 é chamado de período. Aí você escreve esse número todo, o número que se repete e o que não se repete. É o 16. E subtrai da parte que não se repete, que é o 1. Então, no numerador da fração, fica 16 menos 1. Na parte de baixo, você escreve 90. Por que 90? O 9 é porque eu tenho um algarismo que fica todo o tempo se repetindo, que é o algarismo 1. Então, você bota... Desculpa, é o 6. Quem está se repetindo é o 6. Então, você bota 9 por causa desse 6. E o 0 é por causa do algarismo 1. Como o algarismo 1 só é um algarismo, você bota 0. Por isso que no denominador fica 90. Ok? Então, você ficou com a fração 16 menos 1 sobre 90, que é 15 sobre 90. Simplifica por 6, por 15, em cima e embaixo, ó, fica 1/6. Então, repare o seguinte, ó. Eu tenho que 1/7 preferem o candidato B e tenho que 1/6 preferem o candidato C. Aí, galera, ele me deu também que a porcentagem de 37,5 preferem o candidato A. Aí, para eu não perder muito tempo, o que foi que eu fiz? O número de entrevistados, ele tem que ser divisível pelo 6 e pelo 7. Roberto, por que tem que ser divisível pelo 6? Porque ele disse que 1/6 preferem o candidato C. Então, o número de pessoas tem que ser divisível pelo 6. E também tem que ser divisível pelo 7, porque 1/7 tem que são os que preferem o candidato B. 1/7 prefere o B e 1/6 prefere o C. Roberto, e a porcentagem? Não tem problema, a porcentagem está numa boa, deixa ela lá. Então, ó, se o número de entrevistados tem que ser divisível pelo 6
e tem que ser divisível pelo 7, então o número de entrevistados, ele tem que ser divisível pelo 42. Porque se é divisível pelo 6 e pelo 7, 6 vezes 7 dá 42. Então o que é que eu fiz? Eu peguei as alternativas, cada uma delas eu dividi por 42, e só uma dá certo. A única que dá divisível por 42 é o número 504. Então o 504, ele é divisível pelo 6, ele é divisível pelo 7. Aí alguém pode perguntar assim, mas Robério, por que que tem que ser divisível? Porque, gente, o número de entrevistados é o número de pessoas. Eu não posso dizer que eu entrevistei 10,8 pessoas, eu não posso cortar a pessoa. Eu tenho que dizer que entrevistei 100 pessoas, 1.000, 2.000. Tem que ser um número inteiro e não um número decimal. Beleza? Tá bom? Então a resposta é aquela que tem o número 504. E aí, pessoal, ó, fica mais uma vez aí a imagem aí do canal para poder vocês se inscreverem. Eu quero agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado.